Formas de transferência de energia será o tema abordado hoje. Calor e temperatura. Vamos aprender a distinguir calor e temperatura, conceitos muitas vezes confundidos. A temperatura é uma propriedade de todos os corpos. Todos os corpos apresentam temperatura. A temperatura mede-se com termómetros e está relacionada com a agitação dos corpúsculos constituintes da matéria. Quanto maior for a temperatura de um corpo, maior a agitação dos seus corpúsculos. Nesta imagem estão representados dois recipientes iguais contendo a mesma substância, mas encontram-se a diferentes temperaturas. Na imagem da esquerda, a temperatura é menor e as partículas agitam-se menos. No lado direito, a temperatura é mais elevada e há uma maior agitação dos corpúsculos. Um termómetro é um aparelho de medida que permite quantificar a agitação dos corpúsculos de uma substância, ou seja, a sua temperatura. Existem diversas escalas de temperatura. A mais utilizada em Portugal é a escala Celsius, que vem em grau Celsius. No entanto, a unidade do Sistema Internacional é o Kelvin, uma unidade absoluta. O calor é a energia transferida entre dois sistemas que se encontram a temperaturas diferentes. Só existe calor se dois corpos em contacto se encontrarem a diferentes temperaturas. Mesmo que a temperatura de ambos seja muito elevada, mas se for igual, não há calor. O calor só existe quando existe diferença de temperatura. O calor é uma energia em trânsito do corpo que se encontra a uma temperatura mais elevada para o corpo que se encontra a uma temperatura menor. Calor não é uma propriedade dos sistemas, é energia em trânsito entre sistemas a diferentes temperaturas. Quando dois corpos com temperaturas distintas são colocados em contacto, ao longo do tempo, eles tendem a ter a mesma temperatura, ou seja, adquirem o equilíbrio térmico. Neste exemplo aqui, temos um corpo que se encontra a 100 graus Celsius em contacto com um corpo que se encontra apenas a 20 graus Celsius. Existe calor entre eles, ou seja, existe energia em trânsito. Até que ambos os corpos atingem exatamente a mesma temperatura, portanto atingem o equilíbrio térmico. Os processos de transferência de energia como calor podem ser por condução, convecção ou radiação. Temos aqui representados três processos de transferência de energia como calor: a convecção, a condução e a radiação. Temos a convecção no aquecimento da água na chaleira, temos a condução no aquecimento da pega de uma frigideira e temos a radiação, o aquecimento do ar pelas chamas. Vamos agora ver quais as características da transferência de energia por condução. É necessária a existência de um meio material. A condução é característica dos sólidos. A agitação das partículas de uma extremidade do material vai se propagar às partículas vizinhas até se atingir o equilíbrio térmico. E durante a transferência de calor não há transferência de matéria, apenas se transfere energia. Temos aqui um belo exemplo de condução. Temos uma barra metálica, temos uma lamparina de álcool e há o aquecimento desta barra apenas numa extremidade. Vai ocorrer o aquecimento dessa extremidade, as partículas vão se agitando cada vez mais e vão transferindo essa energia para as partículas vizinhas, até que toda a barra adquire a mesma temperatura. Foi assim que ocorreu a transferência de energia neste sólido, neste metal, através da transferência de energia entre partículas por agitação. Temos agora outro tipo de transferência de energia por convecção, correntes de convecção. Neste caso, há também a necessidade de um meio material. É uma transferência característica de líquidos e gases. A transferência de calor faz-se através das correntes de convecção e durante a transferência de calor existe transferência de matéria, ao contrário da condução.
Temos aqui dois exemplos de correntes de convecção. Do lado esquerdo temos uma panela, provavelmente com água a aquecer. O aquecimento é maior na base da panela, que vai transferir energia para as partículas de água que se encontram mais em baixo. Estas partículas, ao aquecerem, vão ficar menos densas, tendo então tendência a subir em correntes ascendentes. Ao chegar ao topo da panela, o ar é mais frio, a temperatura sendo assim mais baixa, a densidade da água vai aumentar e a água vai descer por correntes descendentes. Do lado direito, a imagem é do aquecimento de uma sala, utilizando um aquecedor, e temos também as correntes de convecção ascendentes, correntes quentes, e descendentes de correntes frias. E por fim temos a radiação. Na radiação é necessário existir uma fonte de radiação e pelo menos um receptor. Mas não é necessário que exista contacto físico entre a fonte e o receptor, portanto, não há necessidade de um meio material entre eles. A radiação é, por exemplo, o processo de aquecimento da Terra pelo Sol. Temos aqui mais um exemplo de radiação, alguém que aquece as suas mãos com a radiação que é emitida de uma chama. Mais uma vez temos aqui a radiação, aquecimento do planeta Terra pela radiação solar. E terminamos as formas de transferência de energia. Espero que tenhas compreendido e continuação do meu trabalho.